Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Thiago. Nós estamos fazendo esse vídeo para um trabalho da disciplina de software educativo. Onde o nosso tema vai ser software educativo. Como vocês podem ver, então nós vamos fazer nossa introdução aos trabalhos todos. Então, a gente espera que vocês gostem do vídeo. Nós vamos apresentar a seguir. Aproveita. O nosso trabalho ele é sobre software educativo. Mas primeiro eu acho interessante a gente dar uma introduçãozinha do que é um software. Né? Então eu te pergunto, o que é um software? Bom, basicamente o que eu posso falar para vocês que é um software é aquilo que tu não consegue ver, que tu não consegue ver fisicamente, vamos dizer assim, tu não pode interagir fisicamente com ele. É tudo aquilo que tu vai simplesmente te auxiliar juntamente no teu computador. Pode ser simplesmente um navegador, pode ser um editor de texto, isso pode ser software. Traduzindo em palavras é aquilo que tu não consegue chutar quando tá bravo. Até o sistema operacional a gente fala Windows, Linux, etc. O Windows e o Linux ele é um software, né? Então tudo que não é físico no computador ele é software. Muito bem, pessoal. Então, como vocês podem ver, os softwares que nós citamos eles têm diferentes destinações. Mas como assim eles podem ser diferentes? Em que sentido eles são diferentes? Para que eles são diferentes? Uma das formas que a gente tem para classificar os softwares são quanto ao seu uso, né? Então, observando qual a utilização desses softwares, a gente tem como classificar eles. Por exemplo, o Windows é o sistema operacional. O que isso quer dizer? Que ele faz o controle do hardware, faz a comunicação entre a camada de hardware e o usuário. Tá? O editor de texto serve para editar texto, o navegador serve para acessar a internet e assim por diante. Então, a gente pode classificar os softwares quanto à sua utilização. É um software educacional. Muito bem, Ricardo. Então, o que seria um software educacional para ti? Um software educacional é qualquer software que consegue ser bem inserido dentro do contexto escolar, no contexto de aprendizado. Tá? Por exemplo, então a gente tem pode ter um editor de texto ou um software de apresentação que é utilizado dentro da escola. A gente pode ter o próprio sistema operacional. A gente pode ter uma série de softwares que são utilizados dentro do contexto escolar. Então eles são educacionais, eles são utilizados dentro de um contexto de ensino e aprendizado. Esses softwares nós dizemos que eles são educacionais. Mas aí poderia me perguntar assim, Thiago, tá, mas só um pouquinho, então qualquer software que é utilizado dentro do contexto escolar para o ensino aprendizado é um software educacional, mesmo que ele não tenha sido criado, desenvolvido para isso? Sim, pode-se dizer que sim, ele é um software educacional porque o contexto que ele está introduzido é na educação, ou seja, tu está usando o teu navegador para fazer o quê? Uma pesquisa, algo simples. O editor de texto, onde tu vai fazer? Onde tu vai digitar o que tu está lendo e botando tuas opiniões e fazendo tuas citações. Então isso caracteriza um software educativo. Então não interessa muito educacional. Educacional, perdão. Não interessa muito para que o software foi desenvolvido. Se ele é bem utilizado e consegue se inserir dentro do contexto educativo, dentro da escola, né, no caso, ele é um software educacional. Sim, basicamente é isso. Tá, mas isso pode estar ficando um pouco confuso, assim, software educacional, software educativo, né? Qual é a diferença entre eles? Dentro dos softwares educacionais, nós temos duas subclasses, digamos assim. Nós temos os softwares aplicativos e temos os softwares educativos. Os aplicativos são todos esses softwares que a gente falou até agora, que são programas que são desenvolvidos para outra finalidade que não é educação, mas que são utilizados dentro do contexto educacional. E aí nós temos os softwares educativos, que tem uma diferença fundamental na concepção, no desenvolvimento deles em relação aos aplicativos. Eles são criados com um objetivo educacional. Com tudo que nós falamos, então nós podemos afirmar que existem softwares destinados à educação. Mas o que seriam esses softwares então destinados à educação?
Muito bem, pessoal. Então, o que se diferencia um software educacional de um software educativo, que é o nosso ponto onde nós queremos chegar? Basicamente, o software educativo ele tem uma finalidade e algo pedagógico atrás dele, que insere ele exatamente numa matéria que ele é destinado à aprendizagem, seja ela da matéria de física, química, matemática, o que for. E isso caracteriza um software educativo, ao contrário do software educacional, como nós havíamos falado. O que tem no software educativo que não tem no educacional é a fundamentação pedagógica. Ele é construído a partir de uma fundamentação pedagógica e por isso até no seu próprio desenvolvimento, na sua própria concepção como software, como um programa de utilização, ou seja o que for, ele tem a participação de um pedagogo. Ele tem que ter fundamentação pedagógica e ele tem que ter aplicação pedagógica para que ele seja um software educativo. A gente falou em fundamentação pedagógica, né? O que é a fundamentação pedagógica? Pedagogia, o que é, na verdade? Pedagogia é uma ciência que tem como objeto de estudo o ensino, como ocorrem os processos de ensino e de aprendizagem. Então, as pedagogias têm várias escolas de pensamento, várias linhas de pensamento. Tem as linhas comportamentalistas, tem as gestálticas, as socioculturais, etc. Cada uma dessas escolas de pensamento ela tem um entendimento diferente de como ocorre o processo de aprendizado. Então, isso é levado em consideração quando a gente está criando um software educativo. Essas informações, elas são... Danilo, tem um vídeo que você está gravando ou tá desculpa, cara. Participação especial do nosso colega Danilo. A gente terminando, para o Master, a gente terminando, então todo o software que é educativo, ele é concebido com algum tipo de entendimento de como se dá o aprendizado. Então, nos exemplos que a gente vai dar, a gente vai ver algumas concepções de como esse aprendizado acontece. E quanto ao enfoque da aprendizagem, respeitando cada uma das escolas de pensamento pedagógico, a gente não vai entrar em detalhes sobre essas. Basicamente, a construção da aprendizagem, do software, ela pode ser feita de duas formas. Numa concepção de aprendizagem algorítmica ou uma concepção de aprendizagem heurística. A diferença delas, a algorítmica é um passo a passo. Tá? O controle de qual conhecimento vai ser aprendido primeiro, ele está naquele que detém de quem detém o conhecimento inicialmente. Digamos assim, se fosse numa sala de aula, seria o professor. O professor detém o conhecimento e ele é que vai dizer o que o aluno vai aprender a cada instante, qual é a sequência de aprendizado do aluno. Essa é a aprendizagem algorítmica. A aprendizagem heurística é o contrário. O programa tem que gerar um ambiente no qual o próprio aluno vai construir o seu conhecimento. Dentro dessa abordagem algorítmica, um dos primeiros tipos de programas de softwares educativos que foram criados são os chamados tutoriais. Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Agora que nós conseguimos diferenciar os dois tipos de softwares, nós vamos falar sobre agora softwares educativos e mostrar os exemplos deles. Então tá, lembrando que no tutorial o conhecimento ele é controlado por quem já tem ele, por quem concebeu o programa. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Por exemplo, aqui a gente tem um tutorial de um jogo Labirinto, tá? Dos jogos do Block. A primeira tela que a gente encontra já é a tela de tutorial, ele está nos ensinando como jogar. Tá? Então aqui a primeira coisa que ele nos diz, empilhe alguns blocos a avançar juntos para me ajudar a alcançar o objetivo. Então a gente tem que seguir o que o tutorial está nos dizendo. Em seguida ele dá uma segunda instrução, que é a segunda coisa que a gente tem que aprender sobre o programa.
e a gente aqui está dizendo para executar o seu programa para ver o que acontece. Vamos executar. Pronto, o objetivo traçado, conseguido. A seguir ele vai continuar nos dando dicas, esse tutorial vai durar algumas fases, e vai continuar nos dando dicas de como funciona o labirinto, né? Então aqui, ó, não nos dá nenhuma dica, mas a gente já sabe como é que funciona, né? Então vamos colocar uns blocos aqui, mais ou menos, vamos fazer uma lógica errada aqui só para ver o que acontece. Ó, deu erro e o próprio tutorial que está nos ensinando está dizendo assim, ó, seu programa não resolveu o labirinto, aperte reiniciar e tente novamente. Ele vai nos dando dicas de como utilizar o programa. Isso é um tutorial, é um ambiente controlado que ele vai te dando dicas, olha, isso é importante tu saber, isso não é tão importante tu saber, né? Ele está dizendo que a minha lógica, ela não funcionava. Vamos avançar, virar à esquerda, avançar, virar à direita e avançar. Beleza. Tem que solucionar meu bloco. Pronto. Aí ele vai, conforme vai aumentando os níveis, ele vai te dando outras dicas. Ele vai te dando outros blocos e assim por diante. Esse é o modelo de tutorial. Já que a gente já apresentou o jogo do Blockly, do labirinto, o jogo do labirinto do Blockly, a gente pode começar a falar também sobre jogos educativos, né? Os jogos são ferramentas muito interessantes que servem para a educação, né? Eles têm uma capacidade maior de prender a atenção do aluno. Se diz que ele aprende brincando, aprende se divertindo. E dentro dos próprios jogos educativos a gente consegue perceber às vezes essa diferença entre a aprendizagem algorítmica e a metodologia algorítmica e a metodologia heurística. Por exemplo, aqui nós temos o Labirinto, que é um jogo concebido para o ensino de lógica, de programação, que utiliza blocos para isso, né? E esse jogo ele vai apresentando os seus níveis de dificuldade de uma forma a ensinar o que o desenvolvedor acha mais importante que o aluno aprenda naquela hora. Então ele está dentro de uma escalada de conhecimento, digamos assim, que é determinada pelo desenvolvedor. Então os blocos são disponibilizados numa ordem lógica para o desenvolvedor, os níveis de dificuldade são disponibilizados nessa ordem lógica, então é um ambiente controlado para aquela pessoa que concebeu esse software do labirinto. Em contrapartida, nós temos um outro tipo de software que também utiliza os blocos para o ensino de lógica de programação. E ele também, só que ele tem um ambiente livre. Então o próprio aluno consegue elaborar os seus problemas, outro consegue elaborar problemáticas diferentes, e todos esses blocos eles já estão disponíveis desde o início. Então a gente consegue utilizar todos os blocos desde o início, vai depender do nível de curiosidade, de abstração do próprio aluno para ele montar o seu próprio problema, né? Então ele pode começar a utilizar todos os blocos que ele quiser desde o início. Vai depender da criatividade dele para executar o programa. Tá ok? Um outro tipo de software educativo muito interessante são os simuladores. Aqui a gente está na página do projeto FET do MIT, e ele tem uma série de simuladores prontos para várias áreas de conhecimento, né? Tem para física, química, tem para matemática, e a gente está usando um aqui de física. Então, como a gente já estava na plataforma de jogos, nos dá três opções: a introdução, que ele vai nos ensinar a jogar, o laboratório de equilíbrio ou um jogo. Nós vamos tentar o jogo direto, como a gente estava na plataforma de jogos. Qual é o objetivo dos simuladores? Os simuladores, eles são programas criados para testar para simular a realidade, para transferir um modelo computacional de algo que existe no mundo. Por exemplo, aqui nós temos o simulador do equilíbrio. Qual é o objetivo desse aqui? A gente tem que equilibrar essa régua
com alguns pesos, né, para testar a força gravitacional, na verdade. Então esses simuladores eles são utilizados como ferramentas para simular a realidade, como simular o mundo dentro do computador. Nós temos outros tipos de simulador, temos o simulador de automóveis, etc., que pode ser utilizado para ensinar a dirigir, nós temos simuladores de avião, temos muitos outros tipos de simuladores. Todos eles têm um contexto educacional e todos eles têm essa característica de simular o mundo real. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre software educativo e a gente espera que a gente tenha despertado em vocês um pouco mais de curiosidade sobre os softwares educativos, como eles são pensados, como eles são criados, né, desenvolvidos, e espero que tenha sido proveitoso para vocês como foi proveitoso para nós. Né? Enfim, estamos por aqui, nós agradecemos a todos a paciência de vocês todos e muito obrigado. Até a próxima. Galerinha do YouTube. Aqui quem fala é DJ Max e a minha parceria E aqui, DJ Mariana. com o nosso convidado, MC Ricardão. Vulgo Peipa. Pronto.